Olá, sejam muito bem-vindas a essa aula que, na verdade, não é uma aula. Não entendam, não vejam isso como uma aula. É mais um bate-papo, onde eu vou compartilhar com vocês livros e trazer algumas reflexões, tá? Que esses livros nos trazem, me trouxeram e que podem trazer aí para vocês. Já peço perdão de antemão caso eu tenha que dar umas pausadas para tossir, porque tô ruim já faz 2 semanas e tô lutando aí contra a tosse e o tempo seco. Então, tenham paciência comigo, já peço perdão antes de começar a aula, certo? E para a gente começar essa série que eu quero trazer mais de um livro aí para vocês, como vocês podem ver, eu sou uma amante de livros. A gente vai começar por esse livro que chama Yara e a Arca da Filosofia. Esse é um livro que, se eu não me engano, tá, gente, é um livro até infantil, mas eu amo desbravar o lúdico para falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, para pensar sobre a vida, sobre a nossa evolução. Eu amo, seja através de desenhos, seja através de leituras infantis, eu gosto, sempre gostei. Então, esse é um livro muito bom, é um livro muito levinho de ler, tá? Vou fazer um rápido resumo, mas a Yara e a Arca da Filosofia basicamente é uma história de uma menina que é Yara e que ela conhece o Lemuri, que é um personagem que leva ela para um outro mundo, né, como se fosse um outro mundo, que é o mundo da filosofia. E através desse guia, né, desse Lemuri, eles vivem aí uma grande aventura nesse mundo paralelo. E o mais interessante, né, dessa leitura é que ela traz muitos ensinamentos. Então, todas as experiências que a Yara ela vive com o Lemuri trazem sempre reflexões. E o Lemuri, ele é um filósofo, né? Eles vivem ali na Arca da Filosofia, inclusive uma das coisas da aventura é o resgate da Arca da Filosofia. Então, tem muita filosofia dentro do livro, né? Tem muitas questões filosóficas dentro do livro e eu achei assim magnífico e quero trazer aqui para vocês alguns ensinamentos, algumas reflexões, tá? Sobre o livro. Você sente aí no seu coração se você quer adquirir e ler o livro ou simplesmente pegar aqui os ensinamentos que eu trouxe do livro e seguir a sua vida, tá? Então, o primeiro ensinamento que eu queria trazer para vocês aqui é que tem uma parte que o Lemur ele fala para que é o Filolau. Eu chamava ele de Filofal até hoje. O Filolau, ele é esse Lemur, esse guia da Yara, e ele vai trazendo, né, várias questões para ela. E uma das primeiras que ele traz é a questão da parte invisível das coisas que muitas vezes a gente não vê, passa despercebido. E nesse exemplo aqui do livro, eles estão falando ali sobre um chocolate. E o Lemuri, né, o Filolau, ele traz. Gente, Filolau, esse nome é muito bom. Ele traz a parte invisível do chocolate que a Yara tá comendo, né? Então a Yara fala, ah, é só um chocolate e tudo mais. E aí ele fala, o chocolate não é só o que nós vemos ou saboreamos. Tem muitas mais coisas envolvidas nele, mas que são invisíveis. Agora, compreendo o que você falou, na verdade a Yara está falando, sobre as coisas não serem apenas o que aparentam e ponto final. Então, aqui é uma reflexão que a gente fala, que a gente traz sobre, primeiro, sobre a idealização que a gente tende a criar sobre as coisas e, de fato, todos nós idealizamos coisas e a parte invisível das coisas que nós não vemos. Nesse caso aqui do chocolate, existem muitas coisas por trás da barra de chocolate que a gente come.
Então, são os produtores, as famílias que produziram esse cacau, esse chocolate, todo o processo de industrialização, o processo da chegada no comércio, para que então você vá lá e adquira esse chocolate. Então, essa história, e aí a gente vai até um pouco mais longe, a produção, o elemento em si, os ingredientes em si, como aqueles ingredientes foram produzidos. Então, quando a gente para refletir isso, a gente vê que por trás daquela barra de chocolate existe histórias, existem componentes, ingredientes, existem processos, existem muitas pessoas envolvidas por trás daquilo. E a gente às vezes esquece disso. E o quão poderoso é a gente olhar um pouco para isso, porque olhar para essa parte invisível das coisas nos faz valorizar mais as coisas. Entender que nada, isso aqui não é só um chocolate, não é só um chocolate. Tem toda uma questão, uma coisa por trás. E tudo na nossa vida, né, sejam coisas que adquirimos, trocas de serviços, serviços que adquirimos, tudo tem a parte invisível. E essa parte invisível, ela tem muito valor, ela tem muito a nos ensinar. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês, que esse livro trouxe, que é para a gente começar a instigar mais no dia a dia. É claro que a gente não vai passar o dia inteiro fazendo isso. Nossa, o que está por trás disso? O que está por trás daquilo? É claro que não. Mas instigar um pouquinho mais disso na nossa rotina, né? De olhar para aquilo que a gente consome, para as trocas, para as nossas relações, para tudo que a gente consome como um todo. Não só no alimento, mas como no pensamento, como no serviço, como no dinheiro, como em tudo. É, o que está por trás, qual é a parte invisível por trás daquilo? Porque com certeza isso faz com que a gente valorize mais, compreenda mais as coisas, tenha uma visão mais expansiva, né? Mais profunda das coisas. Vou tomar minha aguinha. Então, essa é a primeira reflexão, tá? Que é desse livro. E a segunda reflexão que eu gostaria de trazer é essa frase aqui. Eles citam muitas frases muito boas. E uma delas é assim: das coisas confusas, o tempo é a maior. Quase para em dia chato, mas voa em dia melhor. Então, é uma reflexão que a gente faz sobre o tempo, né? O quanto o tempo ele é confuso, né? Como o tempo funciona em si é confuso, porque em dias chatos ele passa devagarinho, lento, e em dias quando a gente está fazendo coisas que a gente ama, de repente ele passa assim. Como se explica, né? Como a gente explica isso? O quanto isso é confuso da gente compreender do funcionamento do tempo e a relação do tempo com a sensação que a gente tem em relação a ele. E a sensação ou de que ele passa rápido ou que ele passa devagar, né? O que que faz a gente ter essa sensação? O que que faz a gente parar no tempo? O que que faz a gente acelerar o tempo? E eu vejo, e aí é uma opinião minha, não uma coisa que está no livro, é que a questão é que quanto mais presente nós estamos, quanto mais íntegros nós estamos, quanto mais a gente está no aqui e no agora, isso normalmente isso vem quando a gente está fazendo algo que a gente ama, algo que a gente valoriza, então a gente está lá no momento, a gente está imersa no momento presente da coisa, aquilo tende a passar rápido, porque a gente está tão ali presente, a gente não está focada no tempo. A gente tira o foco do tempo e a gente foca na ação, foca no que está sendo feito.
e, consequentemente, a gente não vê o tempo passar. Em contrapartida, quando a gente está zero na presença, quando a gente está no controle, quando a gente não está na presença, a gente está nesse controle, ou a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta, a tendência é que a gente tira o foco do presente e coloca o foco no externo. E aí, uma das coisas do externo seria o tempo. Então, a gente foca no tempo. A gente fica olhando a hora toda hora. Porque o nosso foco está em olhar a hora, não está em fazer aquela ação que a gente não quer fazer. Então, a gente foca naquilo e, consequentemente, aquilo passa mais devagar, porque a gente não está presente, a gente não está presente ali na ação. Então, a reflexão é que essa parte, né, essa reflexão do tempo, ela traz para que a gente olhe para o nosso tempo. E aí você pode pensar assim, nossa, Mila, mas eu não quero que o tempo passe rápido. É, e na verdade, não é que ele passa mais ou menos rápido, é porque a sensação de que o tempo passa rápido é porque você está vivendo o momento presente. Você não está com foco no tempo, você está com foco na experiência que você está vivendo. Então, na verdade, a busca é que a gente possa cada vez mais ter essa sensação. Porque essa sensação, caramba, o tempo voou, gostosa, eu nem vi o tempo passar, é um indicativo de que você estava fazendo algo na presença, de que você estava fazendo algo não focando no tempo que aquilo ia levar, mas sim no ato em si de fazer aquilo. Então, que a gente possa viver cada vez mais nessa sensação de que, caramba, como passou rápido. Porque quanto mais a gente tem isso, mais isso é um indicativo. Estou vivendo na presença. Estou fazendo aquilo que me traz entusiasmo, ou não necessariamente só aquilo que faz entusiasmo, mas o viver na presença, acima de tudo, é o mais importante. É estar imersa ali, é estar integrada no seu corpo e estar fazendo aquilo que você está se propondo fazer naquele momento. Focando no ato em si de fazer, no como fazer, na respiração, no presente. E tirando o foco do tempo em si. Então, essa é mais uma reflexão muito boa desse livro. E outra reflexão aqui que eu vou ler para vocês é que mais o poder de qualquer ser superior ou mortal sobre a natureza é limitado. A ganância sem freios destrói o equilíbrio que reina entre os seres viventes e a floresta. Se o projeto Fio se concretizar, o mundo não suportará. O projeto Fio era um projeto ali, né, dos mundos e que um dos objetivos era exterminar ali com a Arca da Filosofia, né? E esse é um engano do plano. Se conseguir o domínio do mundo, destruirá o mundo que quis dominar. Seu sucesso é ao mesmo tempo seu fracasso. Eis a diferença entre a sabedoria da Minerva e a inteligência astuciosa de Fio. Fio era o dono da arca da, da enganação, que eles falavam, né? E a Minerva era a dona da arca da filosofia, né? Era quem guiava a arca da filosofia, só para vocês, só passar o contexto, tá? Então, qual que é a reflexão aqui? É que, sobretudo, a questão do ser humano, né, a sede que o ser humano tem, a ganância que o ser humano tem em dominar o mundo, em dominar o externo, então, dominar as pessoas, dominar o planeta Terra, dominar a natureza, o quanto o ser humano ele vai para fora nessa ganância, nessa dominância, nesse poder, e que isso o sucesso nessa dominância do externo acaba sendo o seu próprio fracasso. E eles falam aqui, né, que
qualquer ser superior ou mortal sobre a natureza é limitado. A natureza é soberana. A natureza sempre vai ser soberana. E o ser humano, às vezes, ele insiste em achar que ele é superior à natureza. E a gente está aí vendo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando, pelo menos aqui onde eu estou, por um momento de muitas queimadas, um tempo muito seco, muito calor, e essa é a natureza mostrando quem manda, mostrando a lei da causa e consequência na prática. E ela é soberana sempre. E toda vez que o ser humano buscar caminhos da ganância, do poder, da dominância do externo, ele estará fadado ao fracasso. Porque a única coisa que a gente precisa dominar somos nós mesmos. É, essa é profunda. Então, assim, percebam na vida de vocês, toda vez que vocês estiverem com um foco muito no externo, e nesse domínio, nesse controle do externo, eu quero controlar o meu relacionamento, controlar os acontecimentos da minha vida, controlar as pessoas. Isso te levará ao fracasso. O que você precisa é dominar a si mesmo, dominar suas emoções, dominar os seus instintos. Domine a si mesmo. E você não precisará de mais nada, certo? E aí, uma outra reflexão, segunda não, né? Que eles falam que eu acho que é uma das coisas que mais é trabalhada aqui nesse livro é a questão do que de fato é a sabedoria. E eu gosto muito disso, porque eu acredito muito nessa questão da experiência, né? Eu falo até muito sobre isso com vocês, da importância da gente colocar o autoconhecimento em prática e ele não só ficar aqui na mente. Então, aqui a Yara fala, né? Mas e a sabedoria? Aí eles respondem: a sabedoria é diferente. É claro que para um sábio é bom ser inteligente. Há pessoas, porém, que não tiveram a oportunidade de aprender muitas coisas, não puderam frequentar escolas, nunca resolveram problemas de matemática e não sabem onde fica a China, a Coreia ou o Japão, mas são verdadeiros sábios. Sabedoria é a capacidade de interpretar, julgar, pesar as consequências e o valor do que aprendemos e das coisas que estão ao redor. Ela nos possibilita enxergar o que há além da aparência do mundo e do tempo presente. E por isso é possível ser sábio apenas com os conhecimentos que se tem, ainda que em quantidade eles sejam poucos. E aqui, né, ela pergunta, mas a pessoa que possui muitos conhecimentos não se torna sábia? Não necessariamente. Imagine alguém que possui uma quantidade enorme de conhecimentos, acumule muita informação por meio da leitura, tenha vários diplomas e uma grande capacidade de resolver problemas complicadíssimos. Se, contudo, essa pessoa não souber refletir sobre seu próprio conhecimento, não for capaz de relacionar as informações que possui com o mundo em que vive e não pesar as consequências das suas ações, trata-se de alguém inteligente, mas não de um sábio. Você consegue entender o que eu digo? Então, essa reflexão, ela é muito boa, porque eu noto que principalmente. Só um minutinho, gente. Principalmente na era em que vivemos, em que a informação ela é muito acessível, né? É muito fácil a gente cair nessa cilada
de achar que pelo simples fato de você ler um livro, fazer um curso, o simples fato de fazer isso já é o suficiente para te tornar sábio, já é o suficiente para te trazer experiência. E é uma ilusão, porque a experiência se dá na experiência. Eu posso ler todos esses livros. Se eu não desenvolvo a capacidade de relacionar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento na minha vida de alguma forma, experienciar, viver isso na prática, de nada adianta. E digo mais, a gente fica na obesidade mental, no excesso de informação. Onde a gente tem muita informação, existe a inteligência, claro, mas a sabedoria, ela só vem através da experiência. E é por isso que tantas vezes a gente não se sente confiante, não se sente capaz de fazer as coisas nas nossas vidas, porque a gente acha que só o conhecimento basta. E a gente não coloca em prática. E essa confiança que a gente busca, esse senso de capacidade que a gente quer sentir para ir em frente nas coisas, ele só vai vir através da experiência, através do fazer. Então, até ele comenta, né, que podem ter pessoas que nunca frequentaram uma escola, mas que são muito sábias, muito sábias. E eu lembro até de um filme, se eu não me engano, é um filme do Divaldo Franco, que até tem aula aqui sobre esse filme, que é um filme espírita, e aí tem uma cena que fala, que mostra os médiums, né, os médiums ali do centro, e tem uma médium que é ali uma das mais fodas, vamos dizer assim, né? Ela consegue ali mandar o obsessor lá para longe. Enfim, ela é muito sábia, muito sábia mesmo. E uma pessoa assim de uma riqueza de alma que você sente ali no filme. E era uma pessoa que nem sequer sabia ler ou escrever. Então, percebem que a sabedoria, ela não está somente no ato de estudar, da inteligência em si, mas primordialmente no ato da experiência, da vivência, da capacidade de interpretação, de não julgamento, de serviço, entende? Então, eu mesma falo por experiência própria, eu sou uma estudante assídua, assim, eu amo consumir cursos, adoro, sou a louca dos cursos, mas por muito tempo eu me vi nesse lugar de achar que só o ato de eu fazer o curso, de eu estudar, de eu aprender uma coisa, já era o suficiente. Só o ato de eu fazer aquilo já me tornava experiente, sábia em relação àquilo. Quando, na verdade, não é a realidade. Eu tinha o conhecimento, mas para que ele se tornasse em sabedoria, para que eu sentisse a confiança que eu queria sentir e o senso de capacidade que eu queria sentir, eu precisava experienciar. Eu precisava pegar aquele curso que eu fiz e colocar em prática. Ah, eu fiz um curso de uma técnica, eu preciso usar daquela técnica para então entender, caramba, eu tenho sabedoria em relação a isso. Então, é, essa reflexão nos lembra disso, de que sabedoria é diferente de inteligência, que sabedoria ela não se dá somente através dos livros, que não é só, isso não basta, né? O ensino, o aprendizado, ele não basta. A experiência, ela precisa vir junto, a prática precisa vir junto, para que a gente encontre ali a sabedoria, né?
em relação a determinado assunto e tudo mais. E aí, deixa eu ver aqui, mais, mais uma coisa. Ah, essa daqui é boa também. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aparência. E tem uma coisa conecta na outra, né? Mas é assim, deixa eu só ver se eu já vi isso daqui também. A gente já viu isso aqui. Eu vi também. Tá, é isso mesmo. No livro tem um momento que tem esses mundos, né? E a Yara, ela tá tentando resgatar. E a Yara, ela é encarregada de resgatar a Arca da Filosofia que foi roubada por esse outro mundo ali, o fio que eu comentei com vocês, que é a Arca, eles chamam a Arca da Enganação. E quando a Yara ela se encontrou, ela foi para esse novo mundo, ela viu que eles estavam na diversão e que eles eram super legais, super divertidos e que era festa todo dia, era diversão todo dia. E ela começou até a se questionar, por quê? Por quê, né? Os Lêmures e o pessoal do outro mundo, da Arca da Filosofia, fala dessa maneira sobre eles. E ela fala assim, não era bem o que eu esperava ver. Aqueles cães, e eram cães, né? Aqueles cães são tão fofinhos, tão lindos, e a sua vila é tão bonita. Não entendo como podem ser nossos inimigos. Aí, o Cícero, que é um dos filósofos, falaram, mas quem disse que o inimigo tem que ser feio? O problema não está na forma como as pessoas se mostram, se vestem, falam ou se comportam. Nem tem a ver com o lugar onde vivem. Muitas coisas que são bonitas, fofinhas, gostosas, divertidas, coloridas, mas que estão a serviço de interesses ruins e contrários ao de muitos outros. Então, o que que eles trazem com essa reflexão, né? Que, sobretudo essa reflexão que ficou forte aqui para mim, que é, mas quem disse que o inimigo tem que ser feio, né? Quem disse isso? E é uma reflexão sobre aparências. O quanto a gente, primeiro, idealiza as pessoas e a gente acredita em tudo que a gente vê. Mas a gente precisa lembrar que cada um mostra o que quer e não necessariamente o que é. E que mais importante do que a aparência que a gente vê, e até mesmo o que a pessoa está falando, como a pessoa está se comportando. Então, uma pessoa ela pode até ter um comportamento bom, mas com uma intenção ruim, uma intenção contaminada. Então, é uma reflexão que traz para a gente, mais uma vez, essa questão do invisível. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do invisível, da gente desenvolver esse olhar para as coisas mais profundo, é ir além do que a gente vê. E eu vejo que isso tem muito a ver com a visão energética que eu falo para a gente ter nas nossas vidas, né? Porque a visão energética, o energético, ele é o sutil, ele é aquilo que a gente não vê. Então, é, a gente desenvolver esse olhar energético e esse olhar para além das aparências nos ajuda muito a nos conectar com a realidade em si. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está tendo até muitas vezes um comportamento bom, mas a intenção, o que está por trás daquilo? O que está por trás daquele comportamento bom? O que está por trás? Qual que é a intenção daquela pessoa? E às vezes a intenção não é boa. Às vezes o que parece não é. E não só a questão
da intenção, mas também da realidade das coisas. E a gente pode trazer o exemplo das redes sociais, né? Do quanto as redes sociais, elas são fragmentos das nossas vidas. E aí a gente às vezes se diminui, se compara, faz mal para a gente mesmo. A gente olha para coisas, para situações, para pessoas, para vidas e a gente entra em comparação. E aquilo nos traz um mal, né? E na verdade aquilo é um fragmento da vida da pessoa e não é às vezes, a pessoa ela escolhe o que ela quer mostrar e ela escolhe como ela quer mostrar. E, e você não pode se pautar naquilo, levar aquilo como verdade absoluta e se comparar com aquilo. Você precisa se comparar com o que é real para você. E, e aí que entra até, tudo vai se conectando. A importância o que o mais importante é dominar a si mesmo. O mais importante é conhecer a si mesmo. Porque a gente nunca vai conseguir conhecer o outro ou algo que é fora de nós, externo, a gente nunca vai conseguir chegar no 100% de honestidade, de clareza, de transparência. Compreendem? Sobre nós mesmos, a gente consegue, porque a gente está dentro da gente mesmo. A gente sabe o que a gente sente. Só eu sei o que eu sinto. Só eu sei o que eu escuto dos meus pensamentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, o que eu sinto no meu corpo, as minhas intenções, a minha energia. Num nível assim de completude máximo, eu só consigo fazer isso comigo mesmo. Eu não consigo, nunca conseguirei compreender o outro por completo. Nunca conseguirei compreender a energia do outro por completo, sentir o outro por completo, é, entender o que o outro está pensando, as intenções do outro. Eu posso sentir, eu estou falando por completo. Eu posso sentir, claro, mas conhecer a fundo, no 100%, isso não é possível. Então, por que a gente, tantas vezes na vida, se pauta nisso, no externo, em algo que eu nunca, nunca, nunca vou conseguir compreender e conhecer 100% por completo? Sempre vai ter uma pitadinha ali do que ele passa, do que aquela pessoa quer passar, quer transmitir, que vai se misturar com o que eu vejo, com o que eu idealizo, e aquilo vai virar uma mistureba. Então, por que a gente se pauta nisso, no externo, quando o que a gente precisa se pautar sempre é em nós, nas nossas experiências, no nosso sentir, nas nossas intenções, na nossa energia. Então, tá vendo? As reflexões profundas que um livro como esse pode trazer. A gente não dá, né? Mas, gente, é isso. Vamos ver se tem mais alguma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês desse livro. Vamos lá. E aí, outra reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é aqui, ó. A capacidade de viver o que se pensa. A filosofia deve ser vivida, transformar-se em ação e fazer parte de todos os momentos de nossas vidas. Não se trata apenas de raciocínio, de uso do cérebro, mas também do coração, dos nossos sentimentos e convicções mais profundas que nos movem à ação. De nada adianta saber a resposta a uma pergunta específica e decorá-la para repetir sempre que a pergunta é feita, como em uma prova escolar.
O que importa é termos domínios sobre as certas capacidades, de modo que estejamos preparados para responder a qualquer pergunta ou enfrentar qualquer desafio relacionados ao seu uso, ou, pelo menos, que sejamos capazes de procurar as respostas. Então, aqui, eles insistem, né? Eles reforçam essa questão de vivência, de viver. Então, eles falam muito sobre filosofia nesse livro e muito sobre que a filosofia, ela precisa ser vivida. A sabedoria, ela precisa ser vivida, ela vem através da vivência. Não basta só a gente ler livros, decorar e achar que a gente é sábio com base naquilo, né? Então, é mais um reforço mesmo desse pensamento. Um outro ensinamento aqui é assim, bem aqui, vejam, me acompanhem nesse trecho aqui. As pessoas precisam aprender que muitas vezes é possível haver coisas interessantes onde menos esperam. Pode-se encontrar sabedoria onde a maioria enxerga loucura. Para ouvir o que tenho a ensinar, é preciso grande vontade de aprender. Se eu me apresentasse como um sábio bem comportado, todos me respeitariam e viriam escutar meus ensinamentos, mas não necessariamente por força da sua própria vontade. Muitos viriam influenciados pelos outros, sem estar preparados para entender. De repente, ouvir-me se tornaria uma espécie de obrigação, e meus ensinamentos acabariam transformando-se em dogmas. Dogmas são verdades que não podem ser questionadas nem discutidas. São aceitas mesmo sem entendê-las, mais por obrigação do que por convencimento. Quando o conhecimento se transforma em dogma, eu corre o risco de perder seu sentido profundo para se converter em uma verdade imposta às pessoas. Se meus ensinamentos virassem dogmas, perderiam toda a riqueza. Além disso, imagine se passassem a considerar um sábio, guru ou líder espiritual da moda. Poderia acontecer de virem a mim apenas por modismo, por uma onda passageira. Assim não seria possível fazer a diferença entre quem realmente está preparado e anseia por uma nova forma de conhecimento e aqueles que apenas cumprem uma obrigação ou seguem a moda. Como não quero cair em dogmas nem ser guru, comporto-me como um velho caduco, o maluco da Vila dos Lêmures. Dessa maneira, guardo os meus ensinamentos para quem realmente estiver preparado. Essa história aqui é uma parte da história que é esse louco, que é um super sábio, e ele tem muitas das respostas que a Yara precisa para conseguir resgatar a arca da filosofia. Só que, como ele diz, ele é um velho caduco, um velho conhecido como um velho caduco, um velho louco. Então, ele traz essa questão de que é muito importante que a gente mantenha, principalmente eu aqui como professora, né, mantenha esse lugar de não transformar, e esse cuidado de não transformar um conhecimento em dogma, em verdade absoluta. Isso é um dos pilares dos compromissos aqui do Espaço Action, é a liberdade. Eu nunca vou impor nada para vocês. Eu sempre quero que vocês desenvolvam autonomia no autoconhecimento e na espiritualidade para que vocês possam me escutar aqui, filtrar o que faz sentido para vocês, carregar consigo o que faz sentido para vocês e seguir. Não moldar vocês, não fazer lavagem cerebral, não impor coisas, impor formas de ser, formas de compreender a vida, e é algo que é comum, né? E vejo também nas redes sociais o quanto
as pessoas elas se posicionam com verdades absolutas, isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso mesmo, porque não existe verdade absoluta. Existe a experiência de cada um, a vivência de cada um. E essa essa forma da gente se posicionar, da gente enxergar o mundo, né, sempre buscando, transformando os nossos conhecimentos, as nossas comunicações, a forma da gente se relacionar, com base, se baseando nisso em verdades absolutas, e tem que ser desse jeito, não tem que ser desse jeito. E se tudo que for diferente do que eu penso, do que eu vejo como verdade absoluta, então isso não serve, isso é ruim, isso é mal, eu excluo isso, eu pulo isso, eu julgo isso. Isso é o, o pano de fundo da separação no mundo, o pano de fundo das guerras. Qualquer tipo de guerra, sejam as guerras grandiosas como as guerras pequenininhas do nosso dia a dia, com o outro, com o nosso parceiro, com a nossa família, com nossos amigos, com os nossos seguidores, por exemplo, né, com as pessoas que a gente troca na internet. Isso é o pano de fundo de toda essa violência, esse ódio, essa dificuldade de compreender que eu posso ter a minha verdade, eu posso ter a minha visão de mundo, eu posso ter os meus conhecimentos e a minha forma e as minhas conclusões, as minhas opiniões. Eu posso ter isso. E isso é verdade para mim. Isso faz sentido para mim. E você tem as suas. E pode ser que elas sejam diferentes, mas uma não anula a outra. E eu sei que eu tô falando aqui, não é tão simples a gente chegar nesse lugar. Não é simples. Mas quanto mais a gente desenvolver o não julgamento, de compreender mesmo, né? Eu tenho, você tem, e a gente pode ser diferente, essa compreensão das diferenças, esse é o caminho da união. Esse é o caminho da união. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da harmonia. É a gente aprender a lidar com o diferente, a aceitar o que é diferente, a entender o valor disso e respeitar isso. Então, e é um exercício que a gente precisa praticar, e é um exercício que nos visita diariamente, nas nossas relações, no nosso trabalho. Toda hora a gente está sendo convidada ao não julgamento. E aí você escolhe. Eu me deparo com algo que é diferente de mim, uma opinião, um jeito de ser, uma forma de pensar. Eu entro em contato com aquilo e eu não julgo. Eu compreendo, eu aceito, eu respeito e eu não julgo. A todo momento a gente se depara com isso. Mas é o que que a gente escolhe. Eu me deparo, eu tenho a escolha ou de julgar, eu julgo, isso não é assim, não tem que ser assim. Você tá errado, você é mal, porque você pensa dessa forma, e eu sou. Você tá errado, eu estou a certa, você é o ruim, eu sou o bem. Eu tenho essa opção do julgamento e eu tenho a opção do não julgamento. E vamos concordar que não é simples. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, é mais uma reflexão que esse livro traz. Vocês estão vendo, né, que esse livro, ele não é muito para criança, não. Aliás, para as crianças, elas são muito mais sábias, né, que nós. Porque elas são sábias por quê? Porque elas são espontâneas, elas vivem o presente. Então, é mais uma reflexão. Tem mais essa reflexão aqui que eu queria trazer para vocês, que ela é boa, que
Fala um pouco da questão que eu falei que o mundo dos cães ali, do fio, era super divertido. A Yara viu que era super divertido. E aí eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouquinho do contexto. É assim que se consegue dominar o pensamento das pessoas. Quando alienamos a consciência, entregamos aos outros o nosso poder de pensar e perdemos toda a capacidade de compreender a realidade em que vivemos. Seu objetivo é alienar consciências, e aí são os lemures falando para os cães. Seu objetivo é alienar as consciências para que alguns dominem o mundo sem ninguém perceber e se preocupar. Quando isso acontece, a astúcia e a enganação triunfam e a filosofia morre. A filosofia nos faz querer enxergar o mundo e conhecer as coisas a fundo. Isso traz a responsabilidade de agir na realidade para transformar o que não está certo. Essa é a nossa luta. Não tem nada a ver com ser alegre ou chato. A diversão é sempre mais atrativa, mas isso não é errado. O mundo gosta e precisa da alegria e da diversão, mas elas se tornam perigosas quando usadas como isca para o triunfo dos poderes de Phil. O estilo de vida dos cães baseia-se no tipo da alegria e diversão que aliena. Dessa forma, as pessoas gozam a vida sem se preocupar com os problemas do mundo ao seu redor. É como se um barranco estivesse prestes a desabar e as pessoas dançassem sobre eles, alegres e satisfeitas, sem se preocupar com o risco iminente da queda. Esse é o modo de vida que os cães defendem. O mundo corre riscos e muitos se limitam a buscar uma vida só de diversão e entretenimento, como se não fossem sofrer com a catástrofe. Ninguém precisa ser alienado para ser alegre e divertido, nem para gozar os prazeres da vida. Da mesma forma que não é preciso ser triste, carrancudo, aborrecido e chato para usar os poderes da arca da filosofia. Essa reflexão aqui é muito boa e eu vejo que ela tem uma relação muito grande com a espiritualidade, aquilo que a gente chama de positividade tóxica. Esse termo já está muito famoso. Então, normalmente, quando a gente está se conectando com a espiritualidade, e até, né, muitas pessoas ainda pregam isso, essa questão do good vibes, de que tudo é lindo, tudo é luz, eu sou 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 luz, tudo lindo, maravilhoso. E isso claro, nós somos luzes, mas a gente precisa dessa, desse discernimento, a gente precisa dessa visão da realidade, para que a gente não se aliene nisso. Porque não, nós não somos só luz. Uh-uh. O mundo não é só luz. Não é só good vibes. Não é só amor. A gente não pode negar a realidade. E viver dessa maneira é um estado de alienação onde a gente nega a realidade. E negar a realidade não faz com que ela deixe de existir. Percebem? E é por isso que um dos nossos maiores mantras aqui no Espaço Acha é: só o que é visto pode ser transformado. A gente não pode só querer ver luz. A gente não pode só querer ver o que a gente quer, o que é gostosinho, o que é confortável. Negar as nossas sombras, negar os nossos problemas, as nossas dores, não vai fazer com que eles deixem de existir. Eles vão continuar existindo. Eles vão continuar atuando na sua vida. E aí você se aliena até que chega uma hora que a vida ela cobra. Inevitavelmente a vida cobra. E aí você vai ter que olhar para a realidade como ela é, olhar para a dualidade,
olhar para a sombra, olhar para a luz, entender que elas coexistem. Você não precisa, é, você pode ser alegre e ser triste. Você pode ser boa e ser ruim. Isso tudo coexiste dentro de nós. Não dá para ser só feliz a vida inteira. Na vida, não dá só para a gente viver experiências positivas. A gente vai ter que passar por desafios, vai passar por vivências desagradáveis, por coisas ruins. E ainda assim, isso também tem valor. E não adianta a gente achar que nada está acontecendo. Você tá ali com uma dor, é a questão de estar ali com uma dor de cabeça. Não adianta você ficar, ah, não estou com dor de cabeça. Não estou, é tudo uma ilusão, não estou, tudo lindo e maravilhoso. Aquela dor de cabeça vai matutar na sua cabeça. Vai matutar, vai matutar, vai matutar. Até que ela vai se tornar insuportável. E você vai ter que olhar para ela e falar: tá bom, eu estou com dor de cabeça. Estou te vendo, minha querida. O que que vamos fazer com isso? Vamos tomar um remédio? Vamos entender a raiz dessa dor de cabeça, entender o que está por trás disso. Então, essa parte do livro, ela nos mostra essa importância da gente entender que esses dois polos, eles coexistem e que não dá pra gente só se alienar no bom, na alegria, na diversão, nem só no ruim, porque é isso, né? Muitas vezes, ou a gente tá só alienado nisso, no bom, na alegria, no achar que tudo é maravilha, Disney, ou também muitas vezes a gente fica alienado só na dor, só no mal, o mundo é guerra, nada tá bom, tudo é negativo. Existem também esses dois polos. E o caminho é a gente encontrar a fluidez entre os dois, certo? E aí a gente tem mais uma reflexão que tem a ver com o que a gente já falou aqui no momento presente do tempo, que é assim, ninguém tem o poder de parar o tempo. Por isso, as emoções têm de ser vividas na sua hora. Devemos aproveitá-las enquanto duram. O tempo é como um trem em constante movimento, que carrega em seus vagões nossas emoções, medos, tristezas e alegrias. Uma viagem sempre começa em uma estação e acaba em outra. Nunca dura eternamente. Então, essa reflexão do tempo, né, esse reforçar de que nós não temos o poder de parar o tempo, embora muitas vezes a gente ache que ele está parado, que foi o exemplo, a primeira reflexão que eu trouxe para vocês, mas que é muito importante que o tempo, ele não para. Já dizia Cazuza, o tempo não para e a gente precisa se lembrar disso diariamente para trazer cada vez mais a nossa mente para o aqui e para o agora e nos permitir viver o aqui e o agora. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e a ansiedade nada mais é que o ansiar pelo futuro. O ansiar pelo futuro que ainda não existe. A gente não fica íntegro no nosso corpo. A gente não permite sentir as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Porque, até como eu falei, as duas coisas, e não é negativa, né? São emoções desconfortáveis, mas elas coexistem dentro de nós. E a gente querer, isso é um ensinamento muito importante que eu aprendi com a abordagem trauma-informed. A gente querer só sentir o bom e a gente querer negar, amortecer a dor, amortecer a tristeza, a raiva, isso bloqueia o nosso sentir. Então, assim, uma coisa que é lei, não dá, a gente não tem a opção de apertar o botãozinho e falar, só quero sentir alegria, só coisas boas. Não tem. São escolhas.
Ou você se permite sentir, e aí você vai sentir alegria, mas você também vai sentir tristeza, raiva, ou você opta por viver no amortecimento, na apatia, que você não sente nem alegria. Você não sente tristeza, mas você também não sente alegria. Fica ali, amortecida. Então, a gente compreender que a gente quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver essa felicidade, essa alegria, quer se divertir, e para que a gente possa sentir isso, a gente vai ter que aprender a sentir a tristeza também, a sentir a raiva também. Então, esse ensinamento é a gente lembrar sempre que o tempo não para e que a gente precisa buscar sempre viver o aqui e o agora, que é só no aqui e no agora que a gente pode sentir a alegria, a tristeza, é só no aqui e no agora. Então, que a gente possa se permitir viver e sentir, e estar presente, tá? E, por fim, agora realmente é a última reflexão que esse livro traz, que é: um dia você compreenderá que diante de tantas coisas que temos a aprender, o que sabemos sempre parecerá muito pouco, pois, como disse Platão, a menor parte do que ignoramos é a maior de tudo quanto sabemos. Vou repetir. A menor parte do que ignoramos é maior do que tudo quanto sabemos. Tudo aquilo que a gente nega e que a gente ignora é grandioso em torno daquilo que a gente sabe. E esse é um ensinamento que esse livro traz muito, que são duas coisas. A primeira que a gente já falou bastante aqui, que é a questão da prática, da sabedoria, que a sabedoria, ela só existe através da prática, da experiência, da vivência, né? E da importância da gente se posicionar como eternos aprendizes. É o que a gente chama de humildade. É a gente compreender que não importa quantos diplomas você tem, quantos cursos você já fez, quanto você já estudou, sempre há o que aprender. Não existe verdade absoluta. Sempre há mais um pouquinho para aprender. Sempre há mais um pouquinho para viver, para experienciar. E a gente nota até que muitas pessoas muito sábias, pessoas que são muito sábias, muitas vezes você não vai reconhecer a sabedoria da pessoa de primeira na aparência. Se você bater só o olho, só assim à primeira vista, você não vê ali a sabedoria da pessoa, porque o próprio posicionamento da pessoa é desse lugar de eu não sei, tô aqui como iniciante. E aí quando você vai conversar com a pessoa tem uma sabedoria surreal. Então é estar sempre nesse lugar de iniciante e se permitir estar sem, porque às vezes o nosso orgulho, o danado do orgulho, que ele é muito astuto, ele sempre quer colocar a gente nesse lugar de superioridade. Eu sei, então eu me posiciono como uma autoridade.
Eu me posiciono como uma pessoa sábia. E aí a gente se perde. Tem uma história até que eu vi da Duda Rodrigues. É uma menina maravilhosa, uma mulher maravilhosa que eu acompanho nas redes sociais. E ela foi para a Índia. Eu lembro dessa história que ela foi para a Índia um dia e ela foi numa palestra. Pode ser que eu falei alguma coisa de errado, tá? Mas eu vou foquem na essência do negócio. Ela estava na Índia, e aí ela foi numa palestra, numa aula, sei lá do que, de um cara assim, tipo, do yoga, super sábio. E aí ela estava entrando e ela estava conversando com uma pessoa, né, com uma pessoa, e eu acho que a pessoa, ela transparecia uma simplicidade, né, uma humildade ali, uma coisa que não parecia que era aquela pessoa que ia ser o palestrante, e que na verdade era ele. Ele era a pessoa que ela estava conversando ali. Ele era a pessoa que iria palestrar, que estava ali, que tinha toda aquela sabedoria. Então, e que ele falou alguma frase que era tipo isso mesmo, né? Eu sou aluno também, tô aprendendo. Tô falando com as minhas palavras, mas é só para a gente compreender mesmo da importância da gente se colocar sempre como iniciante, estar aberto, porque esse lugar de iniciante, a pessoa que está começando, ela está aberta a ver as coisas. Normalmente, quando a gente está muito ali estudando uma coisa, já tem uma expertise ali, a gente acaba focando, né? A gente acaba limitando a nossa mente. E esse desenvolvimento de olhar de iniciante faz com que a gente abra um pouco. Peraí, eu sei disso, eu tenho conhecimento disso, mas será que eu não posso aprender mais um pouquinho? Será que eu não posso aprender mais um pouquinho? Porque, vou repetir para vocês, e fechar já, que eu já tô aqui, já tá um tempão, né, com vocês, e fechar essa aula, esse bate-papo com essa frase. A menor parte do que ignoramos é maior do que tudo quanto sabemos. E eu encerro o nosso papo com livros com essa frase. E eu espero que esse livro, deixo aqui para vocês mais uma vez, Yara e a Arca da Filosofia, ele tenha te trazido ensinamentos ricos, como trouxe para mim, que tenha feito sentido para você. Depois deixa aqui embaixo o que que você achou, qual foi o ensinamento que você mais gostou. E se você vai ler ou já leu esse livro, e aguardem que com certeza eu vou trazer mais bate-papos com livros como esse, tá bom? Agradeço por você estar aqui e um grande beijo. A gente se vê pelo portal.